Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Sala de Edição, aqui nos estúdios da Multiverso, dos meus queridos Otto e Renato, nossos amigos que gentilmente cedem aqui, dão essa moral aqui pro Sala de Edição. Então a gente tá nesse estúdio muito bonito aqui, e ao meu lado, Carol Alcântara, pela primeira vez aqui apresentando o podcast junto comigo aqui no Sala de Edição. Tô muito feliz que você tá comigo, Carol. Obrigada pelo convite, só chamar que eu venho. Carol gostou da brincadeira, a gente fez o episódio, deu certo, gostou, deu audiência, chama a Carol de novo aí. A gente gosta de falar pouco, então a gente tá bem aqui. É isso aí. E a gente tá aqui também, hoje, com dois convidados muito especiais, dois caras que eu admiro. Lucas Gonzaga, vocês já conhecem, tá aqui com a gente mais uma vez. Lucas, muito é um legal. prazer estar aqui contigo. Muito feliz de estar de volta. Bacana, agora no estúdio novo, né? Você... É impressionante, realmente, Sala virou uma potência da comunicação nacional. Não podemos negar mais isso. O Lucas que já fez episódio só de áudio, fez episódio no eu me destacava outro mais no estúdio. áudio, né? A cara complica, mas vamos aí, né? É que sua cara é muito bonita pra ficar só na voz. A voz e a cara, tudo complementa aqui. E ao lado dele, aqui na minha frente, Gustavo Vasconcelos, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. Isso. Obrigado pela sua presença. Um prazer. Tô em choque aqui com o estúdio, é maravilhoso. Dá uma... Pega Dá um uma pouquinho, tramada, né? Dá uma travadinha, né? Tamo Mas aos um poucos tenso. a gente vai... Muita responsabilidade. A gente vai soltando aqui. A gente tá mais acostumado a estar do outro lado, né? Pois é. Isso, pois exato. É sempre do outro lado. Não da câmera, né? No fim, enfim, na ilha, né? No pós. No escuro, né? Tem muita luz aqui, eu acho. Tem muita É Todo verdade. mundo. Você tem que diminuir o dimmer aí pra gente ficar um pouco mais à vontade, nossos convidados principalmente. Mas a gente tá aqui hoje pra falar do filme. Um pouco também da carreira do Gustavo. O Gustavo é a primeira vez que vem aqui no podcast. Eu tô bem curioso de conhecer sua carreira. Mas a gente teve uma história curiosa que a gente montou o mesmo filme. Na verdade, eles montaram o filme, eu dei uma pitada ali de ajuda. Que é o Sequestro do Voo 375, do Marcos Baldini. E que a gente teve a grata surpresa aí de receber a notícia que ganhou o prêmio Grande Otelo, que é o prêmio que era, na verdade, o grande prêmio do cinema brasileiro, né? Exato. Que é da Academia Internacional, da Academia Brasileira de Cinema. E ganhou como melhor montagem. O Gustavo, tem videozinho lá do Gustavo indo lá receber. Isso. O troféuzinho. E foi, enfim, eu fiquei muito surpreso, porque eu fiz uma participação muito pequena e me senti super sortudo, né? Porque mal comecei, assim, e... Começou Pô, bem. já entrei num filme que ganhou o prêmio de montagem, né? Mas, obviamente, que isso se deve ao trabalho desses dois caras que estão sentados aqui na mesa. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa montagem, sobre esse filme e sobre a nossa interação também. Temos muito a conversar aqui. Mas antes eu queria fazer um merchanzinho aqui. Alguns, né? O primeiro é da Proclass, agradecer a Proclass, porque a Proclass acabou de entrar aqui, viu, Lucas? Eles entraram aqui com o patrocinador e Gustavo também. Muito legal. A Carol, inclusive, que fez cursos na Proclass Sim, e sim. aprova, atesta. Sim, adoro eles, são excelentes, me ajudaram muito. A Proclass que é uma escola de pós-produção mais técnica, né? Eles têm cursos... Eu até anotei aqui para não errar. É a única escola do Brasil autorizada a emitir certificações oficiais da Avid, da Blackmagic e da Adobe, ou seja, Media Composer, DaVinci e o Premiere, eles têm esse certificado. E tem também a Apple, eles são Apple Authorized Training Provider. Isso quer dizer que eles dão treinamentos oficiais da Apple, como o Final Cut, o Logic, macOS e outros fundamentos de suporte também. Então você, enfim, seja a plataforma que você queira aprender, que você necessite aprender, você está certificado, garantido. São pessoas que têm capacidade e licença para isso. Acesse proclass.com.br e dá uma olhada lá no site deles, está tudo muito bem explicadinho, você não vai ter dúvidas. E o melhor de tudo é que agora tem um cupom de desconto para o ouvinte do Sala de Edição. Sala 15 vai aparecer aqui embaixo para você. 15% de desconto em qualquer curso da Proclass, tá bom? Então entra lá e dá uma olhada nos cursos que tem por lá. Agradecer também a Freshcam, né? Tá aqui os nossos copinhos, os 3 tabelas. A Freshcam, que é a locadora do filmmaker, do videomaker. Então, se você precisa de câmera, luz, montar um cenário como esse, você pode alugar tudo lá na Freshcam. Também com o cupom SALA15 você tem 15% de desconto na sua primeira locação. A Freshcam, que era um antigo estúdio, que o Lucas esteve presente lá. Infelizmente, eles não têm mais estúdio. Então, estúdio vocês usam da Multiverso. O que vocês quiserem alugar, vocês alugam na Freshcam.
e aprendem os cursos depois pra editar na Proclass. Tá vendo? Emenda tudo. E tudo com desconto. Eu fiz sem E tudo com desconto. desconto, olha aí. Pegou por pouco, hein? Fiz 100. Foi pouco, né? Quando lançamos o seu episódio, você tava no curso lá com eles, né? Eu tava. Depois a gente acerta esse desconto. Eu vou dar um jeito de ressarcir a Carol aqui. E lembrando também do Sala VIP, que é o nosso programa de apoio. É um jeito que você que gosta do podcast pode apoiar a gente mensalmente, uma ajudinha, R$20, quase uma ajuda de custo pro Sala de Edição. E dizer que eu tô feliz porque a gente conseguiu aumentar bastante a nossa arrecadação e por conta disso a gente conseguiu contratar um editor fixo agora. Então os episódios vão voltar a ser... Eu já vou prometer que vão voltar a ser quinzenais, até porque eu já prometi isso pra Proclass. Então assim, o episódio quinzenal já tá garantido. E tem o Happy Hour, que todo mês a gente no final do mês chama aí uma grande obra e os seus montadores, pessoal de equipe... coordenação, assistente, a gente tem feito alguns já esse ano, tem feito bastante sucesso, então você tem acesso a isso fazendo parte do Sala VIP. Para fazer parte do Sala VIP, acessa apoia.se/sala de edição, enfim, vai ter tudo aqui descrito, tá fácil de você acessar. Então é isso, feito aqui os merchans. Importante. É importante, necessário. E é verdade, porque na verdade essas trocas são tão importantes, né, na nossa área. Conhecer outros editores, então o Sala VIP, eu acho que tem uma função muito importante nisso. O senhor que está lá... Eu tô lá, não participo tanto, não participo tanto, mas tá lá, da vida, olha aí. Mas realmente eu sempre repito, assim, uma coisa que eu falo muito, que eu acho que começar a conviver com outros editores mudou realmente a minha vida, assim, completamente. Antes da associação, agora a associação e agora também, acho que o Sala de Edição também cumpre muito esse papel. Mas eu sempre repito isso, assim, que quando eu cheguei em São Paulo foi o que me ajudou a desenvolver minha carreira, foi conversar com os outros editores. Essa troca é fundamental. bem... A gente passa por situações semelhantes, né? E às vezes a gente se sente tão sozinho ali na ilha, né? Então, na verdade, são pessoas que de fato entendem. Às vezes nem namorado, esposa entende um pouco o que a gente passa, né? Na ilha. E os outros editores entendem, assim, é muito bom poder dividir. E agora com home office a gente tá mais isolado do que antes. Antes ficava cada um na sua ilha com fone de ouvido, né? Já não compartilhava tanto. Agora com o home office, então, que dá pra ficar meses sem nem encontrar o companheiro do lado, que às vezes se encontrava na hora do almoço, né? Exato, eu tava falando com amigos, fazendo uma série, antes, pelo menos no almoço, a gente conversava sobre personagens, sobre o que você tá achando desse ponto narrativo, aquilo, e daí no home office a gente não tem mais isso. Às vezes é difícil falar, e com prazos apertados, difícil parar e fazer uma reunião com todos os montadores. E, enfim, é um dos motivos que às vezes eu prefiro estar presente. Eu também, eu tenho preferido, eu tô feliz de voltar ao presencial depois de muito tempo em home office. E curiosamente, foi o que aconteceu com a gente nesse filme, né? Que eu, por exemplo, só fui conhecer você agora, né? Pois é. Eu não sei se vocês já se conheciam. Mas, por exemplo, a gente não se conhecia, olha que loucura, né? Ou seja, só eu conheci o Lucas. Nós dois não te conhecíamos. E agora aconteceu no Cangaço Novo de eu não conhecer o diretor, entende? Eu fui conhecer o Ali Muritiba no Festival de Gramado, quando a gente foi apresentar a série. Então eu não conhecia sequer o diretor, é uma coisa assim... Eu sinto falta, assim, eu acho que, na verdade, inclusive é prejudicial para os trabalhos, que obviamente que todo mundo tenta comportar, mas não é a mesma relação, né? Não é a mesma coisa, não é o mesmo jeito de tu mexer no material, visualizar, né? Quando tu tá ali na tela, então eu acho que é um passo, eu não sei, eu tenho tentado diminuir um pouco o meu home office, porque eu acho que eu rendo menos, sinceramente. Acho que sim, nesse caso você tinha mais conversas com a Ali por... Tinha, mas, por exemplo, vira e mexe, os diretores estão muito ocupados, né? Por exemplo, eles têm mais de um projeto. Agora eu tô de novo passando por um processo assim, que o diretor tá tocando 2 projetos ao mesmo tempo, é uma coisa comum, né? Porque eles estão em diferentes etapas. E aí acaba que é difícil até para trabalhar online. É aquela coisa, quando tu tem o presencial, a pessoa tá ali na produtora, ela consegue subir um pouco e tal. Para marcar uma reunião, o cara tá às vezes filmando outra coisa, né? Então, eu sinto que a gente deveria pensar um pouco nisso, pelo menos, bom, talvez seja uma questão minha, mas eu tenho dificuldade mesmo, assim. Sinto muita falta da troca, porque eu acho a troca muito salutar, assim. Eu tenho também. E essa troca com o próprio diretor, quando é online, você perde o imediatismo, e aquilo de você estar pensando junto, sabe? Fica um pouco, você faz e mostra, e não é muito assim quando você tá ao vivo. Você não faz e mostra, você vai pensando meio junto, você bola ideias e
E vocês chegam num lugar mais em comum, sabe? Não, e até em contato com os outros colegas também, eu acho isso interessante. Total. E rico, né? Eu lembro que você falava que você trocava muito com o Gianni, com... Eu lembrei agora do Xingu, olha que loucura, deve fazer mais de 10 anos se bobear, 12, 13. Acho que 2013. E o Xingu, na verdade, foi isso, assim, eu fiz uma montagem adicional pro Gustavo Gianni, né? O filme já estava em andamento, estava um pouco atrasado, e aí eu entrei para ajudar, mas eu consegui acompanhar um pouco o processo dele, assim, é muito fascinante ver outro editor editar, porque cada um tem seu método, né, e às vezes tu consegue realmente aprender muito vendo uma pessoa trabalhar de jeito. Na verdade, ele me ensinou muito do pouco que eu sei hoje, vem dele, assim, dessa experiência, porque era isso, né, uma pessoa que já tinha feito, sei lá, 10, 15 longas, eu tava ali, acho que eu tinha feito 1, 2... Então, assim, até no jeito de organizar, no jeito de lidar com o material, de fazer uma abordagem, de onde usar música, debater isso, e especialmente que eu acho uma coisa muito legal aí dos trabalhos coletivos, por exemplo, quando a gente faz montagem adicional, né? Que é tipo, onde ele mexeu na minha cena? Ele acha que eu não acertei? Por que ele estava considerando de outro jeito, sabe? Eu acho isso... Aliás, a gente tem alguns acertos pra fazer aqui, hein, nessa mesa. Algumas cenas sumiram do filme ali, hein? Não quero constranger ninguém. Não quero acusar ninguém, né? Mas... Apontar o dedo. Pô, cara... Cortei um pouco. Ali na reta final. Você tá sumindo agora. Algumas cenas caíram. Elas não eu sou bonzinho, mas sempre tem um vilão. Em toda a história tem um vilão. O Gustavo foi o último. Mas é curioso isso, né, Gustavo? Como é que é pra você também... pegar uma timeline de um cara como o Lucas e... Cara, voltando um pouco e até um pouco isso que a gente falou da carreira, na verdade eu comecei... Pois é, ainda bem que você fez isso. Conte-nos sobre sua carreira, eu tô curioso. Mas é o que eu comecei trabalhando com o Marcola. Que legal, sim, Marcola. E eu comecei primeiro fazendo praticamente sombra pra ele em publicidades. Eu ficava ali na ilha meio quietinho, observando. E daí depois eu fazia as refações. E foi muito importante também essa parte, porque eu pegava uma timeline que já existia e reduções. Às vezes você tinha que pegar o de 30 segundos e transformar em 15. E daí eu lembro de ficar contando frame. Eu tinha acabado de sair da faculdade de cinema e foi tipo a aula de fato da prática. Pra quem não sabe, desculpa, perdão, tu deve saber muito mais que eu, mas Marcola é uma espécie de lenda viva da publicidade brasileira, da edição, né? Realmente dos antigos, assim, que é uma referência permanente, assim, pra todo mundo. Muitas histórias, e eu fiquei uns bons anos com ele, e a gente começou assim, eu fiz 1 ano de publicidade com ele nessa função, e daí depois de 1 ano eu peguei o dinheiro que eu tinha ganho na publicidade, eu fui estudar em Cuba, na verdade. Daí gastei esse dinheiro você foi lá todo na escola internacional? Exato. Que legal. Daí, quando eu voltei, ele tava começando. Foi algo muito importante também, que passou a lei da TV paga. Não sei se vocês lembram, isso 2013, que era 2012. obrigatório conteúdo nacional. E daí começou a ter muita série. Foi muito importante. Na minha carreira, acho que determinou tudo. Eu vi isso no seu MDB. Tem muita série de TV. Exato. Vamos falar alguns nomes aqui, só pra situar um pouquinho aqui o nosso ouvinte. Algumas mais recentes aí. Tem o Negociador... Tem O Rei da TV, do Amor Ninguém Foge, acho que não é série de TV. Rota 66, A Polícia que Mata. Enfim, tem bastante coisa aqui, cara. A lista é grande. Nobody's Looking. Do Daniel. Heroes. Isso. Enfim, tem bastante coisa. Difícil Paraíso, De Perto Ninguém é Normal. Foi bem nessa época aí, se deslanchou aí nessa época aí, pelo jeito. Exato, é o que tava rolando e empregava muita gente. Muitas produções, né? De uma vez só, foi um boom, eu lembro. Filmes normalmente é um montador só, séries começou a você entender que você precisava de mais. Né? E isso trouxe mais gente. O Marcola foi um cara que trouxe eu e, a princípio, mais uma menina que tinha saído da ECO também, tinha até me recomendado pra trabalhar com ele, Giovana. Acho que ela não tá mais na área, mas super boa também. E ele, quando eu voltei assim de Cuba, me chamou pra fazer essas primeiras séries que era da GNT. A GNT produzia muita série ainda. Legal. 3 Terezas foi a primeira, com a Denise Fraga, dirigido pelo Luiz Vilaça. Legal. Uma boa série. E a gente tava falando, e eu fui lembrando, a gente trabalhava na mesma ilha, na verdade, na mesma sala. E a gente fazia... Eu era acreditado como editor, que é a montagem adicional, talvez hoje em dia, mas enfim, eu fazia cenas e o Marcola fechava o episódio. Era mais ou menos esse... E você tinha esse contato visual ali de olhar o cara na mesma cena. Era eu, a Giovana, que era essa montadora, editora, e o Marcola era o montador que juntava.
E a gente tinha uma prática que era... Hoje eu olho pra trás e foi uma segunda faculdade, assim, porque a gente terminava uma cena e parava os dois e assistia a cena da pessoa que montou. Olha aí. Cara, é muito... Isso é rico, hein? Isso é impressionante. Era muito rico. E daí apontava e... Depois das primeiras, você ficava meio sentido, assim, mas depois de algumas, tipo, você... Fica cascudo, né? Você quer ouvir, sabe? Você quer, tipo, e sempre melhorar. Tipo, eu quero que passe liso uma hora, sabe? Que ninguém fale nada. E a gente também comentava dos outros e tal. Tanto o Marcola, ele é muito equipe, muito... Deixava bem aberto, assim, pra criticar o que ele fazia, E a Giovanna era um pouco mais experiente que eu. Ela tinha trabalhado já um pouco mais. Então, eu tava aprendendo ali... de duas pessoas que eu admirava, que eu achava que montava super bem. E era isso, eu olho pra trás, é muito difícil alguém passar por isso hoje em dia, eu acho, né? E é muito bom pra aprender. Mesmo os assim, assistentes não estão mais próximos da gente, né? É uma questão. E é uma experiência, né? Ver a cena montada por pessoas diferentes, porque nunca vai ficar igual, sabe? Por mais que você tenha o mesmo roteiro, por mais que você tenha... Cada pessoa vai ter uma mão de trocar a cena num ponto diferente, né? E é muito legal ter essa perspectiva, né? Diferente da mesma cena. E eu acho que e a perspectiva também de que o produto cresce, né? Óbvio, se ficar só uma pessoa, como o Humberto falava, você vai ter o mínimo, né? Verdade. Se tiver nós 4 aqui montando alguma coisa e um for ajudando o outro... Com certeza. A ideia da soma, né? A gente brincou das cenas e tal... Mas é isso, eu fiquei pensando de uma cena específica, eu nem sei se eu posso comentar, não vou falar exatamente o que era, mas que caiu, que mostrava uma coisa que foi mostrar depois. Aí você fala, putz, olha aí, é verdade, não precisava, ficou melhor desse jeito, saca? Então eu acho legal, que é uma coisa que você vê a construção acontecendo, né? Mas eu acho que tu pode falar. Deve ser no começo, quando o Murilo fala com o supervisor dele. Não, era a cena que esqueci o nome do personagem, o sequestrador... vai no banheiro e coloca as balas na arma e fica nervoso e caiu, né? Essa custou a cair, eu não tinha tanta certeza, a gente fez... Enfim, foi decisão sua. No fim, foi minha junto com o Baldini, a gente tava testando coisas. Porque no fim, se você só sabe que o cara é o sequestrador, na hora que ele saca a arma dentro do avião. Exato. Né? Mas, assim, a questão é, o começo como um todo do filme, ele é um pouco mais dilatado, mas... E a gente cortou algumas coisas, acho que a gente chegou a conversar, né? Algumas das nossas conversas. Desse começo um pouco mais dilatado. Mas por que ele pode ser um pouco mais dilatado? Acho que o sequestro acontece com 20 minutos, mais ou menos. Entendi. Porque você sabe que vai acontecer um sequestro. O próprio nome do filme. O nome diz. Não tem como tá na cara do cara. Não é uma surpresa. Tipo, não há nenhum spoiler. Achei que ia ser um avião, um voo normal. E não tem essa surpresa. Então você meio que antecipa. E com o Nonato era a mesma coisa. Você sabia que era ele que ia ser o sequestrador. As cartas já estavam dadas, sabe? Sim. Sempre está, senhora. E o senhor aceita o nosso lanche? Temos sanduíche. Nada não. Obrigado. Então, a gente fez um processo de ir tirando informações que eram repetidas e que não acrescentavam. Exato, que não tinha necessidade. Essa foi uma das últimas a serem cortadas. Eu tinha minha dúvida, porque tem um momento que ela pega a mochila dele... Daí eu ficava naquela dúvida. A gente sabe, sabendo que tá ali, ali aumenta a nossa tensão ou não. Mas, da mesma forma como você sabe que vai ter um sequestro, você sabe que vai ser usada uma arma e quando ele puxa o revólver, você aumenta um pouco a surpresa. E aí você antecipa... Aprenda junto... Tem o fator surpresa, você antecipa logo porque menos tempo que você gastou até chegar no momento que ele saca a arma. E, pô, daí pra frente é que o filme acontece, né? Exato. Vamos chegar logo nessa, sei lá, tipo, eu gostei no fim das contas. Né? E parece que mais gente gostou, né? Ganhamos o prêmio aí. Não, mas é isso. Mas a pergunta é, tipo, o que você... Enfim, eu sou craque em interromper, desculpa, mas depois eu quero saber o que você achou de pegar a timeline do Lucas. Tá. Cara, acho que... Pegar uma timeline... Tem uma questão que você pega um trabalho já bem caminhado, assim, né? Um filme já levantado, um filme que já funciona, que já poderia ir para os cinemas, por exemplo. Mas é isso, cada um tem seu olhar, cada um tem suas ideias, e tem um diretor que também quer continuar trabalhando. E é incrível como o trabalho, às vezes, parece que não acaba, né? Você trabalha com uma timeline de quase 2 horas e você vai todo dia ali... E você, cara, pode continuar eternamente. Tem tanta coisa, sabe? Tipo, tanto detalhe, parece mínimo. É isso, você pega uma timeline já levantada assim, pode ir pro cinema. Acho que, sabe, as pessoas iam assistir e iam curtir o filme. Mas, na verdade, eu tava com esse número na cabeça, mas se não me engano, um filme
médio de longa-metragem são 150 mil frames, algo por aí. Então, na verdade, são 150 mil decisões, né, que a gente tem que tomar, porque nada ali tá por acaso, né? Não existe nenhum frame que caiu de paraquedas, vamos deixar um pouco mais por algum... Sabe, tudo de alguma maneira foi pensado muitas vezes para estar ali, né? Então, obviamente que cada um vai ter uma percepção, né, digamos assim, um pouco, né, do tempo que eventualmente demora para alguém perceber alguma coisa, mas é isso, são uma quantidade de decisões infinitas e poderia ficar se trabalhando muito mais em qualquer filme. E, na verdade, isso é uma dificuldade, porque em algum momento tem que parar, mas é muito sofrido. Pronto, né? Quem é que eu vai não dizer consigo que tá ver pronto? os filmes que eu fiz por causa disso, assim, porque eu não acho que eles estão prontos. Tem uma frase famosa que é filme você não termina, se abandona, né? Tiram de você, né? Porque cada vez que você assistir, você vai pensar que poderia ter feito diferente. Ou se você assiste daqui a alguns anos, pior ainda. Que você fala, nossa, faria diferente agora. Resolveria essa cena de outra forma, né? Mas eu acho que nesse trabalho, especificamente, por estar pegando uma timeline do Lucas, enfim, não era questão de corrigir, nem nenhuma questão de corte ou isso, jamais, sabe? Era mais, talvez, um pensamento de alguém que estava entrando novo e tinha um olhar e olha um pouco pro todo. E foi um momento do Baldini também parar, talvez, e fazer essa visão do todo um pouco, sabe? Tipo, quais informações a gente tá repetindo? Quais informações a gente tá contando demais? Em algum momento tá se excedendo? Como esse começo mesmo, que a gente queria dilatado, era uma das ideias do Baldini, mas talvez tenha um pouco a mais. Se ele tem, sei lá, demora 20 minutos pra entrar no sequestro. Antes talvez fosse 25, esses 5 minutos, esses 3 minutos faz diferença, né? Sim. Então acho que era mais essa questão mesmo do olhar pro todo e, enfim, sequências específicas que a gente chegou a trabalhar, né? De trazer outros planos, de buscar... Eu fiquei curioso, porque é isso, a gente, no fim das contas, a gente tá falando meio que agora, né? Lógico, a gente sabe que nem tudo, às vezes, acontece do jeito que deveria, é complicado fazer filme no Brasil, existem muitos fatores, mas é isso, né? Cada um entrou numa etapa. Quanto tempo você ficou no filme? Eu não lembro porque foi estendendo demais, é isso. Eu lembro que a primeira conversa que a gente teve, eu ia ficar 2 semanas. Ia mal fazer montagem. E a coisa foi levando, eu fiquei pouco mais de 2, 3 meses, eu acho. Porque quando você tinha um corte já? Tinha. A gente tinha um corte mas assim, realmente faltava um pouco, né? Eu acho que a gente tinha conseguido trabalhar muito nas cenas, mas não trabalhar no todo, né? Então, faltava tempo pro Marcos trabalhar, né, ainda. Claramente, assim. Então, foi muito saudável e, na verdade, eu acho isso muito saudável. Tinha acontecido um outro processo meu também. O Eduardo e Mônica, aconteceu isso. O Federico entrou, que, aliás, depois a Letícia. Também foi indicado ao Grande Prêmio. Também foi indicado. E aconteceu isso, assim, eu saí do filme e eu fiquei muito feliz quando soube que o Fedê tinha entrado e depois quando a Letícia, não sei exatamente em que ordem também, porque é isso, a gente acaba falando pouco, né? Mas é isso, assim, eu acho uma coisa extremamente saudável que mais pessoas, especialmente são pessoas capacitadas, sabe, que vão ajudar, entende? Obviamente vão ajudar o processo. Vão ajudar, sem contar isso, né, que é um clássico, mas que é real, assim, que a gente perde um pouco a referência dentro do processo, né, depois de editar tanto tempo, assim. Mesmo o início, eu lembro que para mim era uma questão das mais difíceis, assim. Como lidar com esse momento pré-sequestro, né, porque era um momento um pouco mais... documental, né? Assim, realmente era uma coisa um pouco mais lenta para quando começasse o sequestro vinha a tensão com tudo. Ter essa oposição também de ritmo, né? E aí é isso, né? A gente fica exatamente isso que o Gustavo tá falando, assim, quanto tempo precisa para estabelecer isso? Para estabelecer um pouco essa rotina de aeroporto, que algo vai acontecer, mas tem uma estranheza ali, mas quanto precisa disso para o filme funcionar, entende? É uma coisa super sutil de percepção, de teste, né? De um olhar mais fresco, assim, que eu acho que às vezes quem tá dentro, e tem um apego também, né? A gente acaba se apegando nos processos, né? A cenas, a atores, a tudo, né? E ali, especialmente, né? Que a gente tem um elenco principal que é fora de série, né? O Danilo e o Jorge, assim, realmente eles arrebentam, é difícil perder qualquer coisa deles. Né? Então... E, na verdade, esse tipo de coisa eu acho que é isso, assim, que é um pouco a base do nosso debate de hoje, assim. Quanto mais cabeças puderem ajudar, sabe? Porque a gente se envolve, né? Total. Com aquele nosso corte também. Por mais que a gente saiba que é trabalho, saiba que a gente tem que olhar com esse distanciamento, a gente se envolve, né? E é legal quando vem uma outra pessoa e tem uma outra visão sobre o seu trabalho e coloca e anda com o trabalho para frente.
É legal também, você fala, nossa, realmente, eu tava olhando só por aqui, né? E, no entanto, se eu inclinasse um pouquinho pro lado, poderia ver de outra forma, assim. Desculpa. Não, eu ia completar, só que... E eu tô exatamente nesse processo agora, num filme, que a gente tá trabalhando já há bastante tempo nele, assim... E dá um desespero. Eu tô num desespero de mostrar o filme, assim, sabe? Tipo, se ouvir, porque a gente realmente... Eu não tenho mais noção. Mas alguma vez Lucas Gonzaga não se sentiu desesperado ao apresentar seus filmes? Eu sou muito sofrido, né? Minha vida é muito sofrida. Né? Os gênios não... Eles fazem essa... Mas, na verdade, eu acho que é um pouco engraçado que quando o Gustavo tava falando ali de publicidade, né? E aí, que tem uma frase que eu também repito do Paul Hirsch, né? Que é um grande editor, que ele fala que os editores são pessoas muito queridas. Eu acho que aí a minha interpretação... Paul Hirsch é Star Wars, né? Star Wars, isso. Que é isso, assim, a gente acostuma apanhar, né? A gente apanha muito na profissão. E apanha no bom sentido, porque a gente... Bom sentido. Né, é difícil mesmo, é um trabalho difícil, nem as coisas não funcionam, né? A gente edita e não funciona, é um trabalho extenuante de refazer, né? Então, trabalho criativo também. Total, tá Mas sempre eu acho que desvai, né, mentalmente, assim. E é porque termina na gente, né? Não tem isso. Sim. Arruma na pós, a gente tudo que deu errado antes passou, né? Tipo, acabou. Você jogar a culpa. Todas as cenas que não foram gravadas por falta de orçamento são resolvidas. O ator tava mal, o ator tava bêbado, o ator não dormiu na noite passada e acontece, entende? Choveu, não deu tempo de rodar 4 dos 5, 6 planos que iam rodar daquela cena. Mas na filmagem passa, entende? Acaba de ar e passou. Da gente não passa, aquilo precisa funcionar. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho curiosa, que é... Isso que é bom de trabalhar em equipe. Mas às vezes nem sempre só quando se trabalha em equipe, mas é essa coisa de ficar tão envolvido no processo e na dificuldade dele por conta de alguma coisa que você sabe, você viu lá que eram, sei lá, você tinha 2 takes e era pra ter uns 5 e a gente sofre pra parir aquilo, pra fazer acontecer, só que eu acho que o sofrer compromete o nosso próprio julgamento depois com o negócio pronto. Você fica com uma eterna sensação de que aquilo não tá bom. Só que todo mundo que assiste depois fala, nossa, que animal, que legal. Como esse ator tá bem, né? Você vê, o filme ganhou prêmio. Você fala, cara, mas vocês não sabem o que eu sofri naquela cena do banheiro. Tudo bem, mas ficou com você, morreu com você. A gente tava lá pra isso também, né? Sim. Faz parte do trabalho também. É isso, né? você fala, mas é isso. A gente assiste os seus filmes, entendeu? Coisas reconhecidamente premiadas e tal. Os filmes do Afonso, tal, a gente comentou até naquele episódio, inclusive o senhor não pôde estar presente, mais um puxão de orelha para o senhor. Mas tudo bem, tá perdoado que o senhor estar aqui. Mas a gente fez o Happy Hour do Biônicos, e é isso, né, também, essa coisa da... Aliás, foi muito legal, porque quem teve com a gente lá, mandar um abraço, o Criceira, roteirista, cara, ele adicionou tanto pra gente ali. Um cara muito mas legal. Ele falando também das dificuldades que ele teve, de adaptações, e chegava na hora e cinema é isso, né? Audiovisual é isso. Cai muita coisa, improvisa e troca. E a gente fica com aquilo, né? A gente que tá envolvido no fazer, né? Você fala, cara, mas eu sei que podia ter sido melhor, tá? Mas quem tá assistindo não sabe, né? Verdade, não sabe. E também exige, né? O público é muito exigente. Mas esse é o meu ponto. Às vezes fica bom. Acho que a gente é mais exigente com a gente mesmo, sabe? Sempre tem uma luta ao longo do processo de tentar retomar aquele olhar fresco, sabe? Tipo, como se eu estivesse vendo pela primeira vez, eu ia estar gostando disso ou não. Porque você fica muito preso. Às vezes você tá cantando o corte na sua cabeça, sabe? Então é difícil de curtir. Difícil. O Rafa vai saber que tá faltando alguma coisa. Mas a pessoa que vem depois vira... nem precisava, sabe? Dá pra entender a história sem essa cena, mas você vai ter a sensação, se tivesse aquela cena ainda ia explicar mais aquilo. Exato, eu tento mudar de posição, sei lá, levanta e vou assistir o corte, sabe? Tipo, sei lá, alguma coisa daquele lugar onde você tá vendo, você tá se fixando, mudar o monitor. Eu adoro fazer essas coisas pra tentar recuperar um pouco isso de ser minimamente fresco, né? ter algum distanciamento, porque senão é isso, a gente fica... eu sempre cito, inclusive o Lucas nisso, que é o lance da sua sensação da primeira vez que você assiste, né? Conta um pouquinho mais pra gente de novo isso aí, faz tempo. Esses episódios ficaram pra trás. Tem uma coisa que eu acho até coisa difícil de trabalhar com o editor adicional, né? Porque quando tu pega uma cena já editada, tu nunca vai mais olhar o bruto do mesmo jeito, né? Isso é uma questão que eu penso muito, assim. Eu nem sei se isso é um problema necessariamente, mas é algo que eu penso muito, assim, porque eu sempre penso, será que eu tô remendando isso? Será que eu não devia... assistir o eu fico...
sofrendo um pouco com isso internamente, assim, é uma questão que eu acho que eu nunca tinha falado na vida, mas eu penso muito nisso, assim. Eu tenho isso. E agora até eu ia fazer um filme com um diretor, ele me falou, aí eu tinha falado, né, de editor adicional, daí ele falou, mas tu vai realmente olhar o material bruto? E, assim, naturalmente a gente vai acabar olhando, eu olho tudo, entende? Mas eu entendo a pergunta dele, entende? Porque deve ser muito frustrante para um diretor que ficou trabalhando um monte de nuances, considerar a hipótese de alguém não olhar o material bruto inteiro, sabe? Sim. Porque tem ali, né, o nosso tesouro, é tudo que a gente tem para fazer tá ali, né? Então, na verdade, eu não sei se eu já mostrei alguma vez a minha timeline, mas assim, eu faço uma quantidade de markers insana, assim. Assim, insana, assim, fica a timeline inteira pintada porque é isso, assim, eu realmente acredito muito na minha primeira percepção. Porque... De impressões? Você assiste pela primeira vez e vai marcando. Vou marcando. Eu pensei em alguma coisa aqui. Mas se eu vejo que é algo especial, eu faço, tipo assim, 50 markers em 2 segundos. Então, tipo assim, então eu consigo visualmente, tá muito claro, assim, o que eu gostei. Tinha que poder ter um tamanho de marker, né? O cara estica, assim. Devia ter, porque realmente, assim, aí eu sei o que pra mim é imprescindível. O que me tocou de verdade quando eu tava vendo. Só que aí também tem uma demanda que é difícil, porque hoje em dia a gente trabalha com uma quantidade de material tão insana que é até difícil tu manter uma concentração plena se tu tá vendo, eventualmente, uma cena que tem 8, 10 horas de material bruto. Pois eu ia perguntar, que é difícil, eu sempre pergunto isso pros editores, né? Eu não tenho tanta experiência assim no cinema, mas e já vejo que é um pouco mais de tempo do que da publicidade, que você já teve mais experiência até... Mínimo. Mas e talvez TV tenha te dado essa coisa da... Eu não sei, como é que é esses tempos? Vocês têm sentido ao longo desses anos que o Lucas, por exemplo, tem vindo aqui e da sua carreira, assim? De material bruto? Tem tido tempo pra assistir isso tudo? Não, sim. Eu acho que, eu não conseguiria fazer nada. Acho que sem assistir material, acho que eu não dormiria à noite se montasse sem... Eu já sem aconteceu saber comigo. que Mas você é justamente, bruto. mas aí entra aquela parte que para que você durma, aí... Você precisa de tempo. Pois é. E esse tempo tá cada vez mais difícil. É que você falou que ia ficar 2 semanas no projeto. Eu pensei, nossa, em 2 semanas você ainda tá naquele processo de assistir e entender o universo. De se situar, de sentar total, ali né? na sua ilha e saber que é um lugar. Que pra entender do filme, até pra você entender o filme que tá na tua mão, são 2 semanas, pelo menos. Porque é engraçado essa questão, é isso, né? Tem a qualidade, tem o prazo, tem um monte de coisa. Você falou da montagem adicional, eu fiquei pensando aqui, né? Que eu tenho isso também, eu gosto de assistir, de sentir, lá. E aí, acho que até pela função de levantar a cena, de sei lá o quê, tipo assim, Rafa, precisa mais rápido, levanta logo pra depois a gente ver se vai ficar, porque a primeira função é entender. Só que nessas também, é isso, justamente você pula, você corta essa parte, né, de aprimorar o negócio, né? Eu fiquei nesse embate, assim, na primeira vez que eu me lidei com cenas de tipo, mas... Porque se eu pular isso agora, é isso, a gente não vai voltar lá no bruto pra trocar todas as câmeras aqui, o take, cada vez mais difícil de trocar o negócio lá no meio, né? Exato. Eu sofro muito com isso, na verdade, é uma questão que eu não consegui ainda formar uma opinião clara, mas eu vou te falar que até hoje, no meu dia de trabalho, foi um pouco isso, assim. Eu tô agonizando pra entender como eu me posiciono nisso, sabe? Porque eu acho ao mesmo tempo muito saudável a coisa, extremamente saudável. Mas tem cenas que você gostaria de assistir de novo, trocar. Sim, e aí não tem já tempo, tá no negócio lá na Porque a realidade é, se tu tem um montador adicional, tu tá considerando isso parte do tempo de edição do projeto. Sim. Né? Não é um adicional. Isso, né? Não é supondo eu tenho 15 semanas, vamos dar mais 10 para um adicional. Não. Vamos fazer um acordo intermediário. Não vai ser como se fossem 25 semanas minhas, vai ser então 5. Então, assim, de alguma maneira, obviamente que isso traz um super benefício, mas traz também para mim uma insegurança. Não posso negar, assim, que eu ainda tô aprendendo a lidar com isso e eu acho que tem gente que lida com mais naturalidade do que eu. Eu tenho uma certa dificuldade de delegar, não é uma coisa que eu faço com muita naturalidade, mas eu sei que tem gente que faz isso muito bem. E, enfim, eu ainda tô aprendendo a lidar com isso, apesar de achar extremamente saudável, é algo que eu sofro um pouco, assim. É uma questão mesmo, porque são 2 sofrimentos que eu acabo sofrendo demais, enfim, mas isso, de tentar esgotar o material e saber que você chegou ali e exauriu o material. Esse sentimento é bom, você quer todo o trabalho, vi tudo, pra mim isso é o melhor que tem, sabe? Eu não tô deixando de reolhar nada. Ao mesmo tempo, a gente tem prazos, e eu fico muito agoniado com prazos, de cumprir esses prazos, e eles estão cada vez menores, então você tem que
estabelecer um ritmo e ter uma celeridade, assim. Então essas duas coisas conflitam, e você ali dentro do seu tempo, e por isso que a gente às vezes passa 10, 12 horas, né? Que não é também muito saudável, mas é isso, porque a gente tem que equilibrar isso. Você quer exaurir o material, mas você quer chegar no prazo, e essas duas coisas estão ali disputando espaço. E é 24 horas no dia só, né? Então você tem que fazer da melhor forma. É super. Mas se não assiste todo o material, depois começa a montar, aí percebe que tá faltando, aí volta pra assistir, é pior, né? É pior, não dá. Bastante em série a gente não sinto que se filma muito hoje em dia. Porque o próprio processo de gravação, ele é meio celery, assim, né? Eles têm que gravar muitas páginas por dia. Você acaba não tendo uma quantidade absurda de material pra ver. É que eu tive muito de projeto. Eu tive essa experiência meio atípica com Poiar, né? Parece que é meio fora da curva ali. Eu senti, mas vocês podem dizer melhor que eu, assim, geralmente, porque de fato é uma coisa um pouco mais pautada. No próprio Sequestro, tinha as coisas bem definidinhas no cena, também, tipo, por cena do roteiro e tal. Então você vai levantando a cena tal, a cena. Eu não sei, eu fiquei pensando, até tive comentando no carro, né, de documentário. A gente vai gravar um outro episódio depois sobre documentário, que deve ser muito mais difícil, né, cara? Porque acho que aí sim uma crise se aluga um apartamento na sua cabeça, né, velho? É infinito mesmo, né? A gente pelo menos tem uma limitação, né? Aquelas cenas, tem que escolher entre aquelas lá que tem, né? Pode estar mais dramático, menos, e depois tem outras coisas sobre aonde vão as cenas e o tempo delas, como a gente estava discutindo sobre fica, não fica, o que traz de benefício, o que não traz, o que muda na história, o que não muda. Sei lá, em umas coisas mais loucas como Dois Coelhos e histórias que ficam indo e voltando muito louca, o nosso Sequestro é mais linearzão, né? A história tá pronta, né? Tá definida. Documentário vários caminhos infinitos pra chegar no mesmo lugar, né? Inclusive, tu pode refilmar tudo, né? Hoje, por acaso, estava conversando com outro editor, o Márcio Hashimoto, e ele estava me contando um pouco disso, a experiência que ele tá tendo no documentário, que é isso, na verdade, tu pode reabrir câmera, então ainda abre essa possibilidade de nunca terminar. De não terminar mesmo. E, bom, é comum, né, documentários levarem anos para ficarem prontos, porque é isso, né? Aí ele realmente, tu tá numa... Bom, a gente se imagina, se ficção já tem um pouco isso. Eu já tô agora, eu acho que indo pro 5º mês de edição, e eu sinto que eu tô no início do processo. Então, assim, imagina um documentário, realmente, assim, é uma coisa insana. Você já fez documentário? Eu nunca fiz. Tava tentando lembrar. É engraçado, né, essa coisa, porque eu gostaria de fazer, mas não me convidam. Né? Essa coisa que nos colocam em caixas. Olha que o último deu certo, que a gente entrevistou o Rami, ele não tinha feito, ele falou que queria fazer série e tal, não tinha feito até então. A gente demorou até pra colocar o episódio dele no ar. E aí no meio do ano ele entrou numa série e tal. Vamos ver se de repente eu arrumo um documentáriozinho pra senhora, hein? Olha aí. Imagina quantos marques o Lucas ia colocar na timeline do documentário. Nossa, não sei nem como seria isso. Inclusive porque é isso, né? Uma reconcepção da maneira que tu edita, né? Que tu organiza tudo, né? Eu ia dar só uma localizada também. A gente tem uma localizada aqui no Gustavo, no Lucas, pra quem não conhece. Ele fez Biônicos, o Sequestro do Voo 375... Cangaço, Marighella, O Presidente, uma minissérie, O Alemão 2, Eduardo e Mônica, Macabra, enfim, tem bastante coisa. Aumentou bastante, né, Lucas, desde aquela primeira vez. Eu lembro que quando o primeiro episódio que a gente fez com você, lá em 2018, a gente falou do Motorrad, apareceu aqui. Motorrad, filme verdade. Doidaço, né? Quem foi o diretor mesmo? Vicente Amorim, meu diretor. Vicente Amorim, é verdade. O diretor do Cena. Cena estreia agora, assistam. Tá perto. A gente vai fazer uma coisinha aqui também do Cena. Que também tive a oportunidade, graças ao Lucas aí, de fazer uma montagem adicional lá. Tem aqui Aldo Zoom, que é um filme muito bom também. O Solace, Presságio de um Crime, enfim, tem bastante coisa aí. Mas o documentário, fica o apelo documentário aí. Ainda não ainda não chamaram. Os que me chamaram, olha que louco, não é nem, tipo, não fechou, não, nem o cara cogitam. O cara quer dominar o mundo, né, Carol? Ó, os prêmios do Lucas aqui, vale comentar também. Eu sei que ele não gosta, ele fica evitando essas coisas, mas a gente tá aqui pra isso, pra encher a bola do amiguinho aqui também. O Lucas, que com esse prêmio agora do Sequestro, ele ganhou o 2º grande prêmio que mudou, né? O Grande Otelo. É meio confuso, né? É Prêmio Grande Otelo de Cinema? Não. Acho que agora é Grande Otelo e antes era Grande Prêmio do Cinema. Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Agora é Prêmio Grande Otelo.
Mas é a mesma coisa, ele ganhou 2, ele tinha ganhado outro por 2 Coelhos, que inclusive não citei ali na outra lista, que é um filme bem legal, né? Bem... Foi famoso e foi indicado outras 3 vezes. Ao todo 5, ganhou 2. Tá boa essa média, hein? Opa. E você, Gustavão? Você foi indicado 1, ganhou 1. Tá 100% ou não? Por enquanto. Ah, você tá melhor que o Lucas, pô. Eu vou lá, tanto que esse ano eu não fui, porque isso, eu só ia todo ano, eu perdi. Olha aí. Falei, deu, né? Chega, não vou de novo. Fé, ganhou, pô. Olha lá. Deu, não, chega de ir nesse treco e não E como é ganhar. que foi? Você foi lá? Conta um pouquinho, como é que é essa experiência? Foi uma ótima experiência pessoal e eu gosto desses prêmios. Eu acho que é importante essa valorização do profissional, sabe? Porque quando você vai num lugar que premia só filme, fica muito essa coisa do autor que cria e todas as glórias pro diretor. O diretor faz um trabalho hercúleo de levantar toda aquela equipe, demais. Mas é importante, eu sinto, quando você começa a premiar funções, sabe? Tipo, e jogar luz pra isso. Porque esse filme teve uma montagem, sabe? E ela é legal. Esse filme teve uma captação de som. Porque senão, às vezes, passa, né? Eu lembro, fica marcado... A minha mãe, por exemplo, ela entendeu montagem em um Oscar, que a Julia Roberts fez um discurso sobre montagem pra apresentar o prêmio. E daí ela fez um discurso lindo do montador em relação ao ator. Daí eu lembro da minha mãe falando, agora eu entendi o que você faz, sabe? Tipo, então... Eu acho muito legal esses prêmios. Acho muito legal valorizar, assim, essa coletividade do cinema mesmo, sabe? Essas funções e tem outros também, né? O senhor também já foi indicado, não sei se você ganhou da ABC também. ABC, sim. Tem da ABC, tem do... não tem tantos, né? Tinha uma época que tinha um... De Gramado. SESI, o Gramado tem que estar com o filme lá, né? Então, eu nunca tive nenhum filme que participou de Gramado, por exemplo. Eu sinto que tá aumentando um pouco, talvez por a gente tá aumentando como uma pseudo-indústria, sabe? A gente ter um polo de trabalhadores um pouco de série, maior. né? Uma coisa que por eu acho exemplo, que sabe? Por que não? Precisava é um trabalho tão isso, difícil e tão importante. E daí eu fico muito feliz, assim, de existir, de ser nomeado, de estar lá, pô. Então, não, tem que ir, né? Como é que foi? Deu um frio na barriga a hora que falaram? Você esperava, não? Nossa, total, só... Você fica pensando, você só não quer tropeçar ali, né? E de cair. Gaguejar. Exato. Gaguejar, dá uma síndrome de Toré ali no meio. O cara falou uma merda lá. Pode acontecer. O pessoal fica nervoso. Cara. Tem gente que fica nervoso naquele treco. Muita gente. E foi no começo ainda, né? Foi bom. Porque daí, pelo menos, já foi, acho que, o 5º prêmio. E o prêmio em si foi bem bonito, assim. Quando você vê... alguns depoimentos bem bonitos. A Arlette Salles, por exemplo, falando que nunca tinha ganho um prêmio de cinema. Nunca. Você fica meio, como assim? Uhum. E ela vai lá e tava super agradecida de ganhar. O Ailton Graça chorando por ter ganho o muito Jorge legal. Paz. Então você vê uma valorização assim do prêmio e desse trabalho, né, no cinema e como significa para as pessoas. Então, o Sequestro é um filme realmente difícil, porque tu vai ver... Que foi até, eu lembro, a primeira minha questão quando eu falei com o Marcos, era tipo um filme inteiro que se passa dentro do avião, praticamente todo, né? Então é um extremo desafio. Eu falei, gente, como vai segurar um filme inteiro passado em um ambiente, né? É um super desafio, tu vai ver na história do cinema, tem pouquíssimos. E mesmo as nossas referências, por exemplo, o Voo United e o Sully, são filmes que eu acho que eles não seguram muito, sabe? Eles são interessantes, gosto assim dos dois. Mas o Voo também, né? Tem um que é do Denzel Washington e tal. Eu, assim, eu acho filmes interessantes, mas não, assim, eu acho que são filmes que em algum momento eles patinam um pouco, assim, porque realmente é difícil tu manter um espectador extremamente envolvido. A gente só tinha ali praticamente 2 espaços, né? Que é a cabine, que é minúscula. Então tu não tem nem muito como filmar, né? Na cabine, é muito difícil. E ali o resto do... Mas é o que você falou também, desculpa te interromper, mas o ator é muito bom, né, cara? O piloto, ele segurou pra caramba. Certeza, né? Eles seguram muito, né? Porque é isso, assim, porque realmente era muito difícil. Eu acho um filme extremamente difícil. Você tava falando, né? Tinha a parte de trás, a cabine, e aí... mas a parte de trás tu também não pode ir toda hora, porque os personagens ali não estão muito desenvolvidos, né? Tu não pode gastar o tempo contando um pouco a vida de cada comissário, entende? Tu acaba fugindo muito da ação principal. Bom, é esse tipo de peso que a gente fica trabalhando meses, né? Mas é muito difícil, assim, pra mim, um filme que realmente, assim, passava ali, tem cenas gigantes, né, na cabine, né, e são cenas excelentes, assim, de muitos minutos, né? Eu acho um desafio extremo, assim. Sim. Às vezes eu tenho uma cena de 5 minutos num filme normal que se passa num ambiente só,
já é um desafio pro filme, entende? Uma cena tão longa passada no ambiente. Imagina um filme inteiro, ou 70%, 80% do filme, né? Porque tem essa parte do aeroporto e no final, quando o avião desce, né, e tal. Mas, assim, realmente, assim, eu acho, nesse sentido, um filme que deu certo muito, obviamente, pela condução do Marcos, né, cara? Montagem. Mas muito também pela montagem, é claro, obviamente, os atores, mas eu falava pro Baldini, a gente montou, enfim, até na reta final, em tela em verde depois, mas pro fim a gente começou a aplicar plate de nuvem e tal, pra gente sentir um pouquinho. Mas quase até o fim, as últimas semanas, era tela verde ali nas janelas do avião. E você não se ligava que o avião não tava voando. Você acreditava que o avião tava voando. Emocional da história, com o chroma key ali fora. Você esquecia. Combinar que eles estão voando. Né, não, o filme é bom. Como é que foi, Carol? Você que assistiu, não teve contato nenhum, a gente teve, né? Como é que foi pra você assistir esse filme? Eu acho que as cenas de ação me envolveram muito, assim. Eu tava assistindo, tudo bem, tava curtindo, entrando na história, mas quando entraram as cenas de ação dentro do avião, eu percebi que eu parei de prestar atenção na parte técnica, sabe? E isso, tipo, é mérito total da montagem de vocês. Porque a cena me envolveu, eu que sou editora, ao ponto de eu virar e ficar alguns minutos, assim, só depois de eu voltar, eu falei assim, nossa, eu parei de prestar atenção na montagem do filme, sabe? E não é sempre que acontece isso, é o nosso trabalho, né? Então, quando a gente consegue desligar, é porque aí tá aí o motivo do prêmio, né? Realmente a montagem tá muito bem feita, parabéns. Mas aí também, só pra complementar, tem um mérito muito grande do roteirista, né? Do Mikael, que é um roteirista, um cara realmente fora de série, assim, que também ganhou o prêmio, né? O Mikael ganhou lá. Merecidamente. Super. Muito merecidamente, porque realmente, assim, inclusive, a gente debatia muito isso, assim, eu falava muito com ele desde o início, assim, sobre como seria, né? Quando a gente iria pra trás, por que a gente iria nesse momento, sabe? Como conduzir isso, assim, de uma maneira que não parasse realmente, né? Que não ficasse a sensação de, putz, estão me enrolando um pouco aqui pra segurar, né? E é isso, assim, nem precisa. Assim, eu tenho essa sensação também que é tão fluida a coisa, que aí parte de uma concepção, acho, dele e do Marcos, que, claro, obviamente, funciona também por causa disso, assim, foi muito pensado, foi muito debatido. Né, o que mais teria além da cabine principal e movimentação, quando ele iria para trás, quando a gente perceberia isso, sabe? Então acho que é realmente uma coisa extremamente pensada, assim, muito complexa. Parece simples, né? Tu vê o filme, um filme simples que se passa no avião, mas eu acho uma estrutura extremamente complexa e difícil também a coisa da terra, né? Porque, na verdade, sempre que vai para a terra, né? Ali para a parte mais política, para mim causava um certo ruído, assim, eu achava difícil de estruturar isso, assim, porque na verdade tu tá tão envolvido com a questão do avião que tu diz, putz, eu não quero voltar pra cabine de controle. Pra cabine de controle. Bom, aí entra também uma grande atriz, a Roberta Gualda, né, que na minha visão foi muito bem, então segura também uma coisa que é difícil, né, porque tu rompe, né, tu tá super envolvido emocionalmente com um sequestro de um avião e aí tu tem que ir pra outro lugar pra eles debaterem o que eles fazem com o avião, né, não é a mesma coisa, não tem a mesma força, né. Então, esse tipo de equilíbrio eu acho super delicado, assim, e obviamente que também ocupa muito parte do tempo da edição. Não, e a coisa também no início, né? Fiquei pensando que foi a parte que eu fiz mais e tal. Eu lembro, assim, que devem ser coisas que você também, com certeza, fica pensando. Acho que com o roteirista até queria ouvir de você o quanto que você mostra o envolvimento com a mulher, com o filho, né? O filho... Eu nem lembro se essa cena ficou, o filho falando que ele ia ter uma apresentação, se o pai ia poder voltar. Eu não lembro se ficou essa cena. Mas eu lembro que eu editei ela. Ela existe, eu não sei o quanto, a gente cortou ela um pouco. Mas eu acho que foi dito, né? Então, quer dizer, o cara tá lá pensando no filho, no evento que ele vai ter com o filho, né? Na conexão, tá? Aquela coisa de você criar uma sensação tipo, esse cara não pode morrer, entendeu? Deve ser interessante mesmo, essas questionamentos. Porque é difícil, né? Essa medida do quanto tem que entregar pra gente sentir isso, né? A mesma coisa do copiloto, né? Que morria e tal. Porque eu pensei justamente nisso, assim. A parte que mais pegou foi quando o copiloto morre. Mas aí ao mesmo tempo, é aquela famosa assim, tudo bem, o piloto não, né? Porque não conheci tanto do cara, mas ao mesmo tempo a gente já tava um pouco afeiçoado com o cara. Sim, é um cara legal. Apesar de uma participação mas não mostrou a família do cara no bem, começo, né? Era foto, né? Acho que da filha e tal. Sim. Tem a foto da filha, exato, que fica ali. Tem até um flashback da filha, não? Não. É só a foto, ele só comenta.
Acho que a gente não esperava que ele fosse morrer no começo. Foi um susto, legal, assim. porque é um susto mesmo, né? Tu não espera que alguém vai morrer ali, né? E depois, quando o piloto pede pra tirar o corpo dele, achei bem legal também, assim, me emocionou. Não, na morte dele, ele vai comunicar pra base, ele fala, meu copiloto, meu amigo, aquela parte linda ainda. Não, esse ator é bom, né, velho? É muito. E daí você tá vendido, eu acho. Ali você tá com o piloto até o fim, talvez. Né? Acho que você não precisa de muito mais, sabe? Às vezes, vendo o filme e uma puta atuação dessa, acho que você comprou ali, sabe? E eu gostei muito, eu acho que ele cresce muito. Lógico, personagem, né? Mas a atuação dele também. No final, ali na Terra, quando pousa, que você fala, beleza, ufa, né? Não meteram o avião lá no Sarney lá. Mas aí tem todos os desdobramentos, que você acha que tá acabando. Opa, não, peraí, o cara vai ter que convencer, como é que vai sair agora? É mesmo, como é que vai tirar a galera lá de dentro e tal? E aí, a caracterização também é legal, aqueles carros antigos chegando, uns sistemas de comunicação antigo, uniforme e tal. O filme foi muito bem planejado. Posso voltar só um pouquinho, mas você tá falando, lembrei de uma cena que me marcou muito. Que foi na hora que o piloto pega o avião e faz aquela manobra, né? Porque até então quem tava no comando é o sequestrador, né? Sim. A partir do momento que ele pega ali no manche e põe aquela manobra, ele mostra que quem tá mandando ali é ele, né? É verdade. Ele é que é o piloto, tipo, o sequestrador no final tava achando que tava por cima dele, não, sabe? Tipo, quem sabe dirigir é ele, então o dono da bola ali naquela brincadeira toda é ele. Se eu quiser matar todo mundo... É isso, foi tão grande no foda-se, né? Foi legal. E era uma coisa que também eu lembro, não sei como é que foi depois, mas tipo, a coisa de o quanto tocar, porque eu acho isso uma coisa que eu acho que o filme funciona muito também. De alguma maneira o piloto tem um sentimento pelo que o cara tá vivendo, né? E nesse sentido, a concepção dele como um cara que tem uma luta social, né? E de alguma maneira ele percebe o que aquele cara passa, né? E ele se compadece disso. Eu lembro de a gente debater muito ali no momento do solo, que eles têm um diálogo, né? Mais emocional, ali ele contando um pouco do que ele fez aquilo. Então a gente ficava, mas isso é síndrome de Estocolmo, ele começa de fato a gostar do cara, mas ao mesmo tempo é um sequestrador. Então acho que esse tipo de nuance, assim, que aí, obviamente, usando muito dos atores, mas usando também de trilha, de som, de silêncio, né, de tempo de resposta ali, né? De olhar, exato. Cena. É uma cena que caiu muito diálogo para eles terem um pouco de momento em silêncio, sabe? De alguma maneira perceber a luta do outro, sabe? Se compadecer um pouco, sabe? Então acho esse tipo de riqueza num filme de ação muito legal, sabe? Porque nem sempre é comum, né? Às vezes é tipo... Eu acho até que, inclusive, o United não consegue fazer isso tão bem, sabe? Ele se apega muito na ação, no que tá acontecendo, no sequestro, não sei o quê. E eu acho que ele não dá o tempo necessário para... Bom, olha a pessoa perdeu a noção. A pessoa perdeu a noção e tá falando do Greengrass, que é um dos diretores que eu mais admiro no mundo. Mas eu compartilho. Mas eu acho que ele, assim, de alguma maneira, o filme não chega nesse ponto. Talvez não seja nem objetivo, então não é, assim, nem é questão de mérito, mas daí de gosto pessoal, assim, que eu acho que de alguma maneira o Sequestro do Voo consegue isso, assim, tu de fato sentir o drama daquelas pessoas, sabe? Mesmo num cara que sequestrou o avião e que tá ameaçando matar todo mundo e que de fato chega muito próximo disso, ainda assim entender um pouco a dor dele faz muita diferença, né? Acho que é aquela linha tênue que é difícil de abordar e às vezes é difícil de dar certo. Eu acho que eu sempre achei que o Sequestro, desde o corte que eu entrei, já funcionava, é de não tentar justificar as ações do Nonato. Ele tomou uma atitude extrema. Ele, tipo, é ruim pra ele o que ele tá fazendo, é ruim pra todo mundo. Tá colocando a vida de gente inocente. Mas ao mesmo tempo de complexificar e de tratar a pessoa como um ser humano no mínimo, sabe? Tipo, ele... Enfim, é uma pessoa... Eu lembro de sentir isso. De pensar assim, cara, será que... Não é possível, né? Não pode florear a história do cara também. Mas acho que passou bem isso, cara. Humanizou o cara, mas olha, tá errado. Sim. Morreu. E eu acho que essa foi, acho que, o maior mérito... Devia ter morrido, mas enfim. Da atuação do Jorge Pais. Enfim, tô super... Mas eu acho que ele transparece isso. Ele transparece essa dor, mas ao mesmo tempo essa dureza de tipo... Cheguei até aqui e não tem como voltar atrás, sabe? Sim, tô mesmo caminho sem volta. No olhar dele é tipo isso, sabe? Cara, se pudesse ter sido diferente, mas... Ele mesmo se assusta às vezes, né? Com o que ele tá fazendo. Eu acho isso fantástico, na verdade, a interpretação dele. Ele mesmo consegue, né? Ele, às vezes ele toma uma atitude intempestiva e ele mesmo se assusta com ele mesmo, assim. E ele pensa...
depois de matar o copiloto, por exemplo, e daí depois ele coloca a máscara de novo. Não, agora já foi. Tem que ir. Ou quando estão tirando o corpo do piloto e ele também olha ali, mas, sabe? Então, acho que ele traz isso de nunca justificar a atitude da pessoa, do cara, mas de, né? Também não é esse vilão preto no branco e... E aí até acho que uma coisa também legal na própria escolha do Danilo, né? Porque ele é o herói improvável, né? Né? Tu vê o Denzel Washington, tu já sabe que ele vai ser herói, né? Pois é. O Danilo, não, ele chega ali meio atrapalhado, né? Ele não lida bem ali na situação inicial, né? Com o chefe dele. Tu vê que ele é um cara que não tem um perfil heróico, né? Isso eu acho que foi uma decisão aí do Matos e da Joana muito corajosa. Porque, bom, talvez não possa falar, mas muitas pessoas queriam que fosse um perfil mais heróico, assim, né? Um ator que fosse mais claramente, assim, um cara, assim, naturalmente mais... Que tu já imagina que seja um herói, sabe? Quando tu vê o Tom Cruise em ação, tu já sabe que ele vai fazer esse papel, sabe? Para citar um ator estrangeiro, não precisa citar nomes brasileiros citados pro filme. Mas... Então isso eu acho assim uma decisão muito corajosa, muito difícil. Bom, mas nem precisamos fugir muito dos básicos também, né? Óbvio, se tivesse um Wagner Moura ali... Verdade, tu já imagina, Mas que daí dessa decisão ajuda na construção que você sentiu com o filme, né? Dele se transformando nesse herói, nessa pessoa. Não, até falando desse momento, eu lembrei agora de um momento que ele surta ali, ele fala, não, quem manda aqui sou eu. Você já matou o meu companheiro? Aí o Nonato dá aquela recuada... E aí, por um tempo, ele deixa... E fica esse jogo, né? Ele deixa o cara tomar conta, porque ele também sente que ele tá refém do cara, do piloto. Porque eu não sei mexer nesse negócio. Eu mato o cara, aí eu morro e nem o meu objetivo eu completo. Né? E para o objetivo eu preciso do cara, mas o cara tá maluco. E eu acho que é isso, duas pessoas improváveis. O Nonato, obviamente, você já sacou que o cara ia ser o... Sim. Porque eu acho que tem um lance assim, o sequestro do voo, ou seja, o voo vai ser sequestrado, tem o sequestrador, é o cara. Agora, eu não lembrava da história. Não. Entendeu? Eu era muito criança na época, tinha gente que nem tinha nascido. E eu não sabia qual era. E eu lembro que quando a gente começou a montar, eu até fiquei curioso de dar uma lida e tal, mas não fui a fundo na história também, né? Também não sei, sinceramente, não sei até que ponto... Bom, tem a história que conta depois lá no final sobre as manobras e tal, né? Mas eu não sei, obviamente, tudo aquele diálogo que acontece lá dentro. Você não tem como saber se aquilo era verdade. E mesmo as manobras têm uma certa controvérsia. Se foram feitas mesmo ou não. Até colocaram lá, o cara se sente... A empresa não reconhece, né? Não diz que os aviões são capazes de fazer aquilo. Mas o ponto é, você não pensa que eu ia falar motorista, que o piloto... ia ter aquela importância toda no filme também, né? Porque poderia ficar se dando lá atrás o negócio e... É um dos pontos que você tocou que sempre quando o Baldini me chamou pra fazer essa parte da montagem, me interessou de cara, assim. Eu acho muito legal isso de você recuperar histórias que estão um pouco escondidas e que são histórias que, primeiro, são fantásticas, são brasileiras. E elas dizem coisas sobre o nosso país, sabe? Sim. Então... E sobre o mundo até, porque até teve história que foi... Não sei se foi dito isso lá no filme. Sim, do Bin Laden. A história do Bin Laden. É real. Foi achado matéria sobre o voo, a história toda, nas coisas do Bin Laden, né? Que estavam estudando. Você fala, caceta, quer dizer, a gente teve alguma coisa a ver com aquele negócio ali. Então... Mínima, mas Virou enfim. caso de estudo. Então... Sobre fazer parte da história. Eu acho uma das funções básicas do cinema, e não só no documentário, sabe? Uma das funções primordiais e mais interessantes de resgatar histórias, de documentar. Isso a gente vê, obviamente, no documentário, mas eu acho que a ficção também tem um pouco esse valor. Sim. E daí um outro ponto que, tendo trabalhado com Baldini, por exemplo, no Rei da TV, que era uma história real, mas ficcionalizada em muitos pontos também. Que eu vejo com excelentes olhos, sabe? Isso que você falou, a gente não sabe se o diálogo foi isso, a gente não sabe se a coisa aconteceu. Mas você transforma em cinema aquela realidade numa perspectiva de tentar entender ela também, e todo mundo aceita, tipo, não, beleza. É legal que isso tá existindo, né? Essa história tá vindo à tona. É ficcionalizado, tipo, é cinema, é feito pra ser cinema. Sim. E isso eu acho muito bom, é isso. É uma forma de entender a realidade também, né? A gente contar histórias, a gente... imaginar o que poderia ter sido e transformar em assim como arte. também lá, Marighella. Exato, né? exato.
Não, teve debate, não sei também depois em que ponto vocês ficaram, mas teve o debate muito, né? Porque a coisa do Sarney, né? Também é uma coisa que já não é mais presente, né? Hoje em dia, né? A coisa de congelar preço, o impacto disso. Pois é, né? Como é que vai fazer o público entender essa angústia do cara? Exato. Né? Então, assim, até nesse sentido, né? Às vezes a gente pensa, mas é um caso de avião, mas no fundo tem, né? Tem uma própria... cenário político ferrado ali. Total, e era ainda... Né, ali, anos recentes de ditadura, né? Então, assim, tem a participação de militares e tal. É grana que você quer? A gente pode te ajudar a negociar. Com o que o senhor precisar. Se dinheiro, a gente ajuda. Dinheiro? Que dinheiro, rapaz? Vocês são tudo da mesma laia, né? Eu sou sujeito homem, porra. Eu não roubo dinheiro, não. Então o que o senhor quer? Eu vou matar aquele filho da puta do Sarney. Então, assim, tu vê, no fundo é isso, tu pega de uma história específica e tu tá tratando um momento importante do país, né? Eu acho que quem viveu lembra, assim, pelo menos dos relatos que eu tive, assim. E ver um aviãozão daquele da VASP ali, que da hora. É que é isso, acho que você é de São Paulo também, a Carol e o Lucas não, mas eu morava na Zona Sul e via os aviões da VASP, né? Então a gente passava em Congonhas e via, e ficou pra trás a história, né? Não existe mais e tal. E acho legal, assim, que pra mim fazia sentido também. E é uma história que pouca gente conhece, por incrível que pareça. E na hora que você fala, todo mundo fica impressionado. Caramba, isso não aconteceu sabia mesmo. Isso aconteceu. Eu não lembrava. Então, eu também não, sinceramente. E imagina quantas histórias a gente tem, assim, escondidas. Pois é, louco, né? Porque é isso, eu fiquei pensando no exercício também. Quando eu fui fazer esse filme, que eu pensei nisso. Falei, como é que eu não sabia dessa história, né? Mas não é muito difícil de entender também, é isso. O cinema quase não existia. Tava ali no Embrafilmes, tinha acabado de fechar, sei lá, quando o Collor entrou. Ali foi o Sarney foi antes do Collor. Depois, mas também o nível de produção era pequeno. Você não tinha mídia social, era um jornal impresso. Deve ter rolado. Até porque não teve sucesso, né? Sim. Não teve sucesso a... Não, e mesmo a execução de um filme desses não era possível há poucos anos atrás, entende? Pois é. Seria? A função é muito difícil, realmente. Assim, o filme até paga um pouco o preço, porque é muito difícil. Ficou muito legal, cara. Vamos combinar. Foi conturbado, estranho o processo, mas ficou, acho que além do esperado. Atenção, equipe de entrada, assumir posição. Nós teremos uma chance. VASP 375 na escuta. Ninguém mais morre no meu avião. Acho que valeu esse prêmio, hein? Valeu. Será? É bom, gostei. O editor nunca vai assumir, né? Você tem essa, tipo, não, acho que valeu, mereço. Acho que todo mundo, é o que a gente tava falando, né? Você sempre olha e fala, teria mudado isso, aquilo, mas... Depois você para um pouco e fala, vamos parar com isso e acho que valeu sim, foi legal. Bom, gente, agradeço aí a presença de vocês. Obrigado por nos dar esse prêmio, né? Porque se não fosse o cara, provavelmente ia ficar no corte do Lucas, acho que não ia ganhar prêmio nenhum, não. Não ia ganhar nada, não ia nem ser indicado. Não ia ser indicado. E a gente tava batendo cabeça ali, eu tava entregando. Você tá falando de outro assunto hoje, né? O fracasso da edição brasileira. Esse é o tema de hoje do podcast. E obrigado por ter representado aí o filme também lá e trazido esse troféu aí pra gente. Lucas. Mandar um abraço também pro Diego de Godoy, que também foi outro editor adicional que ajudou muito, né? É verdade. Teve ele também. A concepção da parte final foi muito legal, assim, um cara que realmente também colaborou muito. Felipe Tchek, assistente também. É verdade, o Felipe. Os finalizadores também, né? Porque era um processo com muito trabalho. Todo o pessoal do som. Marcelo, Maurão, o Dudu. Trilhas, enfim. É sempre uma tentei lista... falar um pouco até no prêmio lá, e é isso. É muita gente que passa e muita gente que faz parte desse prêmio. O som, né? O som é muito decisivo no filme de avião, né? Completamente. É isso aí. Obrigado, Carol, também, por ter ajudado aqui. Tamo junto. Dado sua colaboração. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Até o próximo episódio. A gente se encontra aí na nossa sala de edição. Valeu!